Edileuza, tudo bom, Edileuza? Pergunta o seguinte. Eu sou asmática, os médicos mandaram tirar o leite. Tirei só que passei um ano sem colocar nada do leite na boca, mas não tive melhora nenhuma. Edileuza, a gente tem que entender, eu não quero questionar a conduta de colega nenhum, tá? Mas ele tem que entender o seguinte, a alergia alimentar ela é dividida em dois tipos, né? Tem mais tipos, né? Mas vamos falar desses dois principais, que são os mais importantes, que é a alergia alimentar IgE mediada e não IgE mediada. A alergia alimentar IgE mediada, ela não causa somente falta de ar, ela causa outros problemas, urticárias, ela causa problemas de diarreia, náusea, vômitos, ela pode causar broncoespasmo e pode levar como última etapa uma alteração no sistema cardiovascular, fazendo com que o paciente tenha uma diminuição da pressão arterial, uma diminuição da frequência cardíaca e venha entrar em colapso, né? Ou seja, choque. Então, a alergia alimentar IgE mediada, ela se comporta dessa forma. Essa questão de correlacionar a alergia alimentar com asma ainda é muito controverso, né? Principalmente a IgE mediada. Certamente, quando a alergia alimentar ao leite IgE mediada ela causar sintomas, ela vem com um conjunto de sintomas. Existem há casos que o paciente pode ser oligossintomático, né? Ter um sintoma só, como primeira manifestação. Mas certamente ele está desenvolvendo uma anafilaxia onde se manifestou um sintoma só. Entendeu? Por isso que hoje a gente entende anafilaxia não como um conjunto de sintomas, mas como um endótipo que leva um conjunto de sintomas, mas como primeira manifestação inicial pode dar um sintoma só. E, inclusive, já tem indicado o paciente fazer adrenalina nesse caso específico, né? Muito bem. Então, pode ser que alguns pacientes venham a desenvolver somente um único sintoma de anafilaxia, onde leve a broncoespasmo, mimetizando um processo de asma, se parecendo com um processo de asma, mas não é asma, entendeu? Ou seja, é um broncoespasmo induzido por um início de uma anafilaxia. E que não deu tempo, ou não deu tempo suficiente no dia, ou também de sensibilização desse paciente evoluir, progredir com outros sintomas, com urticárias, né, com diarreia, com náusea, com vômito e com queda da pressão arterial, com diminuição da frequência cardíaca. Entendeu? A asma em si, a asma alérgica e não alérgica, a asma neutrofílica, certamente ela ainda é controversa essa questão de relação de alergia alimentar com asma, entendeu? É controverso. Alguns médicos mandam tirar, outros médicos não mandam tirar. Até porque a gente tem que entender que um teste positivo ao leite, uma IgE específica positiva, um prick test positivo a um alimento, ele não necessariamente indica que o paciente esteja desenvolvendo uma reação alérgica àquele alimento, entendeu? Ele só vai realmente indicar se o paciente tiver sintomas que justifiquem aquela positividade. Vocês veem como é que medicina é difícil? Eu tive que praticamente filosofar aqui, né? Eu filosofei, né? Ou seja, comecei a usar várias informações. Não é uma coisa simples, rápida e fácil de se fechar o diagnóstico. Então vai depender muito da avaliação, do bom senso do médico, né? Entendeu? Isso é controverso ainda, ligar a alergia alimentar com asma, ou hipersensibilidade alimentar, ou sensibilização alimentar com asma. A maioria dos estudos científicos mostra que não tem relação, mas tem correntes que pensam que é uma possibilidade essa sensibilização poder estar desenvolvendo esse quadro de asma. Eu também pensava assim, mas eu estou mudando um pouco, já faz alguns anos que eu mudo um pouco a minha forma de entender. Entendo que a alergia alimentar ela tem mais um padrão específico que pode levar até a broncoespasmo, até a falta de ar. Mas é um broncoespasmo, uma falta de ar causada por causa de uma anafilaxia, a IgE mediada. Agora, não IgE mediada já são outros sintomas que não envolvem sistema respiratório, seria mais manifestações gastrointestinais, né? Náusea, vômito, diarreia e assim por diante. O que orienta você a fazer, Edileuza, é o seguinte:
procure um especialista, né? Pede para ele avaliar melhor esse seu quadro de asma. Existe a prova de função pulmonar. Existe um teste também muito interessante, chama teste do feno, que é o óxido nítrico expirado. O óxido nítrico ele é eliminado pelas células inflamatórias do pulmão, principalmente quando tem um perfil alérgico IgE mediado. Então, se você tiver um perfil alérgico IgE mediado, o exame é um exame do sopro também, ele vai detectar esse óxido nítrico expirado. A prova de função pulmonar vai ver qual é o nível de capacidade pulmonar que você tem, se você está com um quadro obstrutivo, restritivo, se você tem justamente uma resposta adequada ao broncodilatador, tá? Isso é muito importante que você veja. Ok? E também fazer os testes, né, de sensibilização, os testes para ácaros, para mofo, para poeira e tudo isso. Tá? O que mais? Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Eu acho que é só isso. Procurar um especialista, né, e fazer uma investigação mais holística para entender melhor seu quadro clínico e ver qual seria o tratamento mais eficaz, se valeria a pena iniciar broncodilatadores de longa e curta durações, corticosteroides inalatórios, também medicações para o nariz, medicações nasais e a imunoterapia dessensibilizante, que é o único tratamento que muda a história natural da doença. A vacina é o único tratamento que ensina o seu organismo a não ter mais a alergia já imediata. E o controle ambiental também, que é muito importante. Tá bom, de Deus? Espero ter te ajudado, eu sei que é muito complexo. Medicina é a ciência das verdades transitórias. Tá? Medicina não existe a verdade, existem as verdades. O corpo humano é muito complexo. Você tem mais informações numa célula sua do que em todas as bibliotecas do mundo. Que loucura. Então, assim, não acreditar no design inteligente realmente é uma estupidez, né? Acreditar em teoria de evolução. Eu acho que a teoria de evolução, até na teoria de evolução você tem um design inteligente nisso. Mas isso é um papo para outra conversa. Um abraço, obrigado pela sua pergunta.